Olá, eu sou o professor Mota e nessa aula nós vamos falar sobre transformação linear composta. Você lembra, em aula anterior, na definição de transformação que eu falei que transformação linear está diretamente associada ao conceito de função. Na função nós temos o domínio, tem a imagem, tem a função composta. Então, naturalmente, a transformação ela deve também ter uma composição. E é essa que nós vamos ver nesta aula. E vamos fazer uma composição simples. Nós vamos fazer uma rotação e uma reflexão em relação ao eixo x. Então perceba esse ponto que está mostrado na tela, o ponto de coordenadas 1, 3, e faça uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Se você imaginar os eixos coordenados girando, o x indo lá para onde está o y e o y indo no sentido contrário ao movimento do x, você vai perceber então que aquele ponto que representa o vetor de coordenada 1, 3, ele vai lá para o ponto menos 3, 1. Seria o final do vetor menos 3, 1. Essa transformação, que é uma função, que é uma aplicação, ela pode ser representada pela matriz 0, menos 1, 1, 0. Mas como eu representaria essa transformação através dessa matriz? É só lembrar, nós vimos isso na aula passada, transformações do plano no plano, que a matriz de transformação através de uma rotação, né, ela seria representada pelo cosseno de 90 graus. Eu já estou colocando aqui, era cosseno de θ, mas a gente tem nesse exemplo uma rotação de 90 graus. Então eu tenho cosseno de 90, o seno de 90, menos seno de 90 e o cosseno de 90 graus. Essa matriz representa uma rotação e de um ângulo qualquer, no nosso caso aqui é 90. Então veja, o cosseno de 90 é 0, o seno de 90 é 1, menos seno vai dar menos 1. Então seno 1, cosseno de 90 é 0. Então essa matriz representa uma rotação de 90 graus. Agora nós vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo x, e aí a gente vai ter essa outra matriz. Lembra que se você colocar aqui o vetor xy qualquer, eu vou ter como produto dessas duas matrizes, a gente pode até já fazer aqui, eu tenho aqui 1, 0, 0, menos 1, e eu vou multiplicar por uma matriz que representa o vetor xy. O que é que nós temos como resultado? 1 vezes x mais 0 vezes y vai dar x, 0 vezes x dá 0, menos 1 vezes y, menos y. Então, x menos y representa uma reflexão. O x ele não muda a coordenada, vai ser alterado apenas a coordenada y para o seu oposto. Então, eu tenho aqui a representação de uma reflexão em relação ao eixo x. Como meu ponto rotacionado tem coordenadas menos 3, 1, a sua reflexão seria então o ponto menos 3, menos 1. Tá? Então eu fiz aqui duas transformações, uma rotação e uma reflexão. E eu quero mostrar, utilizando o conceito de produto do vetor pela matriz, ou como produto de matrizes, essas duas transformações. Então, para a rotação, vamos começar aqui fazendo a rotação. Eu tenho então que a minha matriz, vamos escrever assim, né? Chaves. A minha matriz lá de rotação, que é dada pelas componentes 0, menos 1, 1, 0. E a minha matriz que representa o vetor. Inicialmente eu tenho o ponto 1, 3, o vetor 1, 3. Então vamos fazer essa multiplicação de matrizes, onde eu tenho primeira linha, primeira coluna, 0 vezes 1 dá 0, menos 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 3 dá 0, então o resultado aqui é 1. E aí eu tenho como resultado o meu ponto após a minha rotação, o meu vetor, né? Depois eu quero fazer uma
reflexão em relação ao eixo X. Então eu vou tomar aqui a matriz de reflexão, que é essa daqui, 1, 0, 0, menos 1 em suas colunas. E aí vou pegar já esse novo vetor, menos 3, 1, e ver onde é que ele vai dar, né? A gente já sabe, mas vamos só conferir aqui. No produto eu vou ter primeira linha, primeira coluna, 1, menos 3, dá menos 3, e aqui vai dar 0. Então, menos 3 permanece igual. E agora, segunda linha, pela coluna, 0 vezes menos 3 dá 0, menos 1 vezes 1, menos 1. E é o resultado, então, da minha reflexão em relação ao eixo X. Bom, nós fizemos, então, separado as duas transformações. Pegamos o ponto 1, 3, fizemos uma rotação e do resultado nós fizemos uma reflexão. Agora, a ideia é fazer a composição dessas duas transformações, onde eu vou multiplicar, encontrar uma matriz de composição através da multiplicação de matrizes das minhas transformações. Agora, uma coisa muito interessante que você tem que observar. A minha composição de transformação, ela vai ser feita da seguinte forma. Eu vou ter aqui, então, o produto das duas matrizes, das duas rotações, que representam as minhas duas rotações. Mais uma coisa que eu quero observar. Primeiro foi feita o quê? Uma rotação, depois uma reflexão. Na minha composição da multiplicação de matrizes, eu vou inverter essa ordem. Primeiro eu vou colocar a matriz que representa a reflexão e depois eu vou colocar a matriz que representa a rotação. E eu vou deixar como exercício para você fazer, inverter essa ordem, colocar na ordem direta dos movimentos. Primeiro a rotação, troca essas matrizes, depois a reflexão. E você vai ver que o ponto encontrado no final, o vetor encontrado no final, ele vai ser diferente. Então vamos lá, nós vamos fazer essa multiplicação e encontrar a matriz de composição. Eu tenho primeira linha, primeira coluna, 1 vezes 0, 0 vezes 1 dá 0. Primeira linha, segunda coluna, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 0 vezes 0 dá 0, então aqui vai ficar menos 1. Segunda linha, primeira coluna, 0, 0, menos 1 vezes 1, menos 1. Segunda linha, segunda coluna, 0 menos 1 dá 0, menos 1 vezes 0 dá 0. Então essa matriz representa a minha matriz de composição de uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, seguida de uma reflexão em relação ao eixo X. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa matriz e multiplicar pelo vetor inicial, que é aquele vetor 1, 3, né? Então vou pegar a matriz de composição e vamos verificar se realmente essa matriz representa a minha composição de transformações. Então eu tenho aqui o vetor 1, 3, que é o meu vetor inicial, né? Aqui ele, ó, de onde tudo começou, e vou fazer essa multiplicação. Então perceba que essa matriz que eu estou multiplicando o meu vetor inicial, ela não é a matriz que representa nem a rotação nem a reflexão. Ela representa a composição dessas duas transformações. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, primeira linha pela coluna, 0 vezes 1, 0, menos 1 vezes 3, menos 3. Segunda linha, coluna, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 0 vezes 3 dá 0, então aqui eu tenho como resultado o menos 1, e é realmente o que ocorre ao final das minhas transformações, né? Então interessante é denotar essa questão da ordem das matrizes, e a atividade que eu deixei é que você faça a ordem invertida e perceba o movimento que dá. Quando você inverte a ordem, lembrando, o primeiro movimento é aquele que tem a segunda matriz que está representando. Então, se essa aqui é a matriz de rotação, aqui é uma matriz de reflexão, o primeiro movimento que foi feito foi o de rotação, depois foi o de reflexão. Se inverter, o que deve acontecer, hein? Se inverter as matrizes, então eu devo primeiro fazer uma reflexão, então esse ponto vai ser refletido aqui no eixo X, e aí depois eu vou fazer uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, e o meu resultado final deve ser o ponto de coordenadas 3, 1. Faça essa atividade e verifique se isso realmente
ocorre. Então, o assunto de hoje foi transformação linear composta. Eu espero você então nos próximos vídeos. Nós vamos continuar falando sobre transformações lineares. Um abraço e até lá.